Pessoal, vamos em frente então com as manifestações clínicas da doença hepatobiliar e a gente vai falar especificamente agora de uma manifestação que é extremamente importante e bastante comum, principalmente em pacientes caninos e os felinos pouco manifestam, que é a efusão abdominal. A efusão abdominal na doença hepatobiliar, ela pode ter múltiplos processos fisiopatológicos envolvidos, mas os mais importantes são a hipertensão portal e a diminuição oncótica decorrente da hipoalbuminemia. A ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona é menos importante nesse processo, mas a gente explica um pouquinho mais sobre ele também daqui a pouco. Mas vamos falar inicialmente, primeiramente, sobre a hipertensão portal, que é um mecanismo muito importante na formação da efusão abdominal em pacientes, principalmente com doença hepatobiliar crônica. Então vamos lá, vamos procurar entender um pouquinho mais. O que é exatamente a hipertensão portal? Como o próprio nome diz, é um aumento da pressão hidráulica dentro do sistema venoso portal. Para quem não se lembra, a pressão hidráulica é aquela que força o fluido de dentro para fora do vaso. Quando você tem um aumento desta pressão, você força mais fluido para fora da veia, para fora do vaso, muitas vezes suplantando a capacidade do sistema linfático de drenar esse fluido, resultando, culminando então com a efusão abdominal. E que tipo de efusão a gente observa nesse tipo de situação? A gente observa, em geral, um transudato modificado, que tem uma quantidade intermediária de células e proteínas em sua composição. Em geral, menos proteína e célula do que um exudato, mas mais proteína e célula do que um transudato puro. Mas, professor, por que diabos há um aumento de pressão no sistema portal? A causa mais comum disso é a cirrose hepática, a intensa deposição de tecido conjuntivo fibroso no parênquima hepático, que acaba por comprimir ali os capilares sinusoides, então aqueles pequenos vasos que passam pelo parênquima hepático começam a ser comprimidos pelo tecido conjuntivo fibroso que está sendo depositado em função do processo cirrótico. E essa compressão acaba por dificultar o fluxo de sangue, aumentando a pressão dentro do vaso e, consequentemente, dentro de todo o sistema venoso portal. Com o tempo, essa pressão aumentada, como eu disse, acaba excedendo a capacidade dos linfáticos. E é isso que está ilustrado nesse desenho esquemático aqui embaixo, né? Então vocês veem aqui a veia porta, drenando das vísceras abdominais, né? Estômago, pâncreas, para o fígado, né, intestino, pâncreas, baço, todas as vísceras abdominais para o fígado. E quando você tem muita resistência ao fluxo sanguíneo, que a gente vê aqui nesse desenho, né, normalmente pela deposição de tecido conjuntivo fibroso, você tem aumento de pressão dentro desses vasos e o fluido começa a extravasar para fora, causando então a efusão abdominal. Isso ocorre principalmente então no processo de fibrose e cirrose hepática, que é um tema que a gente vai ver no decorrer desse módulo nas nossas videoaulas. Então esse é o primeiro mecanismo pelo qual ocorre efusão abdominal e esta efusão normalmente é do tipo transudato modificado. Bacana, pessoal? Vamos em frente então. O segundo mecanismo, e também muito importante, é aquele relacionado à hipoalbuminemia. Vocês bem sabem que o fígado é o único órgão no corpo que produz a albumina. E quando ele entra em um quadro de insuficiência, ou seja, incapacidade em produzir de forma apropriada a albumina, os teores séricos de albumina diminuem drasticamente e há um comprometimento da pressão osmótica. Para quem não se lembra também da pressão osmótica, ela é a responsável por puxar fluido de fora para dentro do vaso, então do interstício para dentro do vaso. Então está aqui representada a pressão hidráulica ou hidrostática que a gente acabou de falar no item anterior, jogando o fluido de dentro para fora, e a pressão osmótica ou oncótica venosa que puxa o fluido de fora para dentro. Quem é responsável por essa pressão oncótica? Fundamentalmente a albumina. E quando ela está diminuída, essa pressão oncótica é comprometida, fazendo com que mais fluido extravase e fique para fora do vaso. E qual tipo de fluido normalmente que se forma nesse tipo de situação? Ao contrário do aumento da pressão hidráulica, aqui a gente tem a formação de um transudato
puro, aquele fluido extremamente pobre em proteína e extremamente pobre em células, muito límpido, né? É um fluido, praticamente uma água, tá? De tão pouca célula e tão pouca proteína que tem nesse fluido. Tá, joia? Isso também, em geral, ocorre em doenças hepáticas crônicas com comprometimento extenso do parênquima hepático, levando a uma incapacidade funcional. Novamente, o exemplo, a cirrose hepática é um grande exemplo de doença que cursa com hipoalbuminemia. E por fim, eu cheguei a citar para vocês no slide anterior a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que acontece na doença hepática, mas é menos importante. O que faz, o que ocorre nesse tipo de situação? Quando você tem a ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, em função da ação da aldosterona, você tem retenção de sódio e, consequentemente, de água no organismo. E isso se processa lá no túbulo contornado distal e no túbulo coletor do rim. Então, a aldosterona retém sódio e retém água, normalmente então causando aí ou contribuindo, melhor dizendo, para o aumento de pressão hidráulica no sistema venoso em função desse maior volume de fluido que fica retido. Mas esse é um mecanismo mais secundário e menos importante. O aumento da pressão hidráulica no sistema porta, então, portanto, a hipertensão portal e a hipoaminemia são os dois principais mecanismos de formação de fluido na doença hepatobiliar de cães e gatos, mas principalmente em cães, tá joia? Então tá aqui ilustrado, eu estou realizando a abdominocentese de um cão com um transudato puro. Aqui está levemente amarelado, mas é um fluido com poucas células e pouca proteína. E aqui exemplo de um transudato modificado que foi drenado de um paciente labrador com uma importante doença hepática, nesse caso aqui por aumento de pressão hidráulica no sistema porta-hepático. Tá joia, pessoal? Na próxima videoaula a gente volta com mais uma manifestação clínica da doença hepatobiliar. Até daqui a pouco.